Shalom, shalom, boa noite, como é que você tá? O que você tem feito? E me diz aí sobre o devocional, Deus tem falado com você? O que Deus tem falado? Porque Deus fala e Deus fala através da palavra e nós precisamos estar ali dispostas a ouvir o Senhor, amém? Estamos aqui no devocional de João, capítulo 5, a gente vai começar agora, mas claro, antes de a gente começar a leitura, a gente precisa orar, que a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar. Então vamos orar? Querido amigo Espírito Santo, Tu és a pessoa mais incrível que conhecemos, Tu és a pessoa mais interessante, legal, bonita, cheirosa e queremos sempre andar contigo. Por isso te pedimos, Espírito Santo, faz morada dentro de nós, venha habitar, fica aqui conosco. Ajuda-nos nessa caminhada com Cristo. Nós sozinhas, nós não conseguimos, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, e nos traz entendimento da palavra, nos traz revelação do alto, discernimento espiritual. Em nome de Jesus, nos traz clareza. Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer que a gente entenda. Fortaleça-nos em fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, capítulo 5, a gente começa aqui, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda. Ele tem 5 entradas em volta, e ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um momento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali era paralítico há 38 anos. E quando o viu deitado tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Lá vem Jesus com as perguntas dele, né? O cara tá ali no tanque de Betesda, o cara tá ali parado, tá ali esperando o anjo agitar as águas. Lá vem Jesus com essas perguntas. Pois é, para mim e para você podem parecer perguntas muito óbvias, muito bobas, né? Mas na verdade ele precisa saber se você quer. E ele precisa saber se de fato você quer, se você sabe o que você quer. Não dá pra gente simplesmente, eu quero ficar rico e não trabalhar, sabe, não usufruir dos dons e talentos que Deus te deu. Então, assim, é necessário que a gente saiba o que quer e fazer de fato algo. Então, assim, é importante que eu e você, a gente tenha uma clareza do que a gente quer. Porque o Senhor vai nos perguntar e a gente precisa dizer: Senhor, eu quero a cura física em tal lugar, essa dor na coluna tira, a dor de cabeça tira, a enxaqueca tira, esse fluxo de sangue terrível tira, a esterilidade, Senhor, tira. Senhor, eu quero ser curada, eu quero, Senhor, também ter meu filho aos teus pés, rendido nos teus pés, eu quero ter meu marido, eu quero que minha família te receba. Senhor, eu quero a salvação de meu pai, de minha mãe, de meu irmão. Então você precisa saber exatamente o que você quer. Deus, essa porta de emprego, o meu trabalho que é assim, sim, assim, assim, com tais benefícios, com tal carga horária, com os dias, esses dias trabalhados, com esse salário. Senhor, eu quero ser empreendedora porque eu quero ir nesse ramo, fazer isso, aquilo, aquele outro. Então assim, você precisa ter clareza do que você quer. E o Senhor te pergunta: você quer? Vamos seguir aqui. Eu ainda quero falar um pouquinho além disso, mas vamos terminar isso que eu falo, tá bom? Então Jesus perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. A pergunta de Jesus, ela foi muito simples. E a resposta teria que ser muito simples, né? Sim ou não? E assim, sem justificativa, sem falar, sabe, das coisas. A gente tem dessa mania, as pessoas perguntam uma coisa pra gente e a gente responde outra. Sabe? Fica se justificando. Não dá pra ficar se justificando com Deus. Você acha que ele não sabe? Você não acha que justamente Jesus não sabia porque ele era paralítico, ele não tinha condições de se lançar antes do outro? Então não dá pra ficar falando, não dá pra ficar arrumando coisas pra falar, encher linguiça, sabe? Ficar se justificando. Não dá. É simplesmente sim, eu quero.
Então, quando Jesus perguntar, não fique dizendo, oh Deus, eu queria tanto, mas eu não consigo trabalho não. Esse trabalho para mim, apesar, nunca vou conseguir entrar nessa faculdade não. Esse curso, ei Jesus, medicina era o meu sonho, mas é tão caro o curso. E para entrar numa federal demora tanto, tem que estudar tanto. Eu até queria, mas... Então, não é nada disso, ok? Você precisa saber o que quer e responder. É sim ou não, beleza? Então vamos lá, versículo, ele falou 7, vamos para o 8. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Olha, isso é uma coisa impossível de acontecer para o homem, né? Porque ele estava, para ele, há 38 anos naquela situação. Então assim, será que em 38 anos ele nunca tentou se levantar? Será que em 38 anos ele aceitou aquilo para ele e ficou conformado e disse, é isso mesmo? Ele não estava conformado tanto que ele estava no tanque de Betesda, acreditando que sim, que o sobrenatural aconteceria, que ele poderia ser curado. E não foi quando o anjo agitou ali as águas, foi quando Jesus apareceu. Às vezes a gente fica esperando sobrenatural e não está ali fixada em Jesus, sabe? E tá esperando tanta coisa, às vezes fica esperando de um amigo, de um pai, de não sei quem, de fulano, de ciclano, e não espera em Deus. Então a gente precisa estar com os olhos fixos no Senhor. Pare de ficar olhando para as pessoas. As pessoas nos inspiram. A gente pode até modelar pessoas, lideranças, mas a gente não pode simplesmente viver com aquilo, copiar aquilo. Meus olhos e seus olhos têm que estar para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Amém? O Senhor é perfeito. As pessoas são falhas, as pessoas caem, as pessoas erram. Vamos seguir. Então, no versículo 8, Jesus mandou fazer para ele uma coisa que era impossível de fazer, porque ele estava há 38 anos naquela situação. Mas o versículo 9 diz, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Imagine que Jesus ele fez uma declaração ali, ele lançou um decreto, pegue sua maca e ande, tipo fazer algo que era impossível para o homem, e ele fez e conseguiu. Então, de repente, você está pedindo uma coisa tanto para o Senhor, e você não fez o óbvio, o que tinha que fazer. Então, faça o que você tem que fazer. Pare de ficar buscando o sobrenatural o tempo todo. Os milagres, glória a Deus pelos milagres que acontecem, mas o milagre acontece quando as coisas possíveis já foram feitas. Então, se você pode fazer ainda a coisa possível, faça. Faça. E o sobrenatural vem, e o milagre vem, e Jesus vem e dá o decreto. E aí você se lança e realiza. Jesus, ele já te deu o decreto. Ele já disse que você é mais que vencedor. Ele já morreu na cruz por você. Então agora é você levantar, você pegar a sua maca e andar. Amém? Vamos seguir aqui ainda no versículo 9. Isso aconteceu num sábado. Eita, que lá vem é coisa dos fariseus, viu? Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. O cara tá 38 anos naquela situação. Quando acontece isso, é um sábado e os caras dizem, não, peraí, você não pode carregar sua maca não, epa, você não pode trabalhar não porque hoje é sábado. Versículo 11, mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhes perguntaram, quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado. Olha só, não volte a pecar. Jesus te curou, Jesus te libertou, não volte a pecar. Sabe por quê? Porque o pecado leva para outro pecado, leva para um abismo, que leva para outro abismo, como uma bola de neve. Sabe, o pecado só nos leva, o fim do pecado é a morte. Ele só nos leva para a derrota, só nos leva para o vício. A pornografia é um vício, a masturbação é um vício. E ele vem ali tentando, sabe, engabelar a gente, vai ali enlaçando. Então não volte a pecar. Largue tudo que você estava fazendo que desagradava a Deus. Levante-se, pegue sua maca e ande e nunca mais volte para o pecado. E era isso que Jesus estava falando para o cara aqui. Olha, você está curado, uau! Não volte mais a pecar. Não volte mais a pecar.
Amém? Olha, esse capítulo começou falando, né, que lá em Jerusalém tem um lugar que são as portas da ovelha. E eu estava estudando um pouco sobre ali Jerusalém, quando tinha o templo, e tem essa porta que é isso, essa porta que é aquilo, e cada porta tem um nome, né? E aí você pode identificar um pouco. Então, quando começou aqui falando que era a porta das ovelhas, eu lembrei logo da maquete que tinha na minha mente. Então, se você ainda não conhece, dá um Google aí, busca saber, porque o desenho que tinha, né, ali do templo de Jerusalém, de cada entrada, é muito significativo e é muito importante. Hoje o templo não está mais lá, né? O templo foi derrubado. Inclusive tem aquele negócio grande, amarelo, eu esqueci agora o nome, que as pessoas acham, né? Quando mostra Jerusalém, mostra aquilo ali. Aquilo ali não tem nada a ver com judeus, nada a ver com o Messias, né? Com Jesus. Tem a ver com outra religião, né? Então as pessoas acham, quando vê aquela cúpula dourada, pronto, aquela cúpula dourada, identifica logo Jerusalém, mas na verdade aquilo ali é meio que o oposto, né? Porque o templo, inclusive, deveria ser naquela região ali, ainda pode ser ali perto. E aí tem as entradas, né? A entrada da ovelha, outra entrada e várias entradas ali. E quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue imaginar e ver como era e como precisa ser, porque o templo vai ser reconstruído de novo. E aí, o fim tá chegando, viu, amado? E eu vou te dizer que isso está bem perto. Mas isso é uma coisa que a gente pode estudar desse curso que o apóstolo Milton está fazendo, né, de escatologia, sobre o Apocalipse, sobre Jerusalém e Israel. É muito profundo o curso e vale muito a pena. Se você pode, invista, na verdade semeie, porque ali está ajudando a obra de Moriá, né? Semeie que você vai aprender muito, muito, muito. Vamos seguir aqui, versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. E Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho vê o pai fazer, porque o pai faz e o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que lhe faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. E aquele que não honra o filho também não honrará o pai que o enviou. Olha, a gente entende aqui, né, que Jesus está falando que a vida vem através do Filho, né? Que é por meio do Filho que nós temos acesso ao Pai, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, assim, muitas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. E Jesus está muito claro aqui, dizendo que é só por meio do Filho. E o que o Pai faz, o Filho faz. Porque é pelo exemplo, né? Eu e você aprendemos pelo exemplo também. Então, assim, é necessário que a gente aceite o Filho, que a gente reconheça o Filho para ter acesso ao Pai. Amém? Vamos seguir versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aquele que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz, sairão, e os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eita, que os fariseus vão ficar pegando fogo, viu? Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então Jesus está falando, né, sobre ser o advogado fiel, né, e que ele está ali, ele é enviado por Deus, e ele vai fazer, ele não vai ser por ninguém, né, não tem, ele é parcial ali, ele só faz de acordo com o que a gente merece, né, do que a gente tem plantado, tem semeado, a gente vai colher. Vamos seguir, tá acabando esse capítulo 5, só falta essa parte aqui, tá bom? Versículo 31.
Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e eu sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Eita, uma lapada, né? Jesus aqui dando tapa na cara dos fariseus, dos chefes da lei, falando sobre ele mesmo, né? Testemunhando a respeito dele. A gente viu também, né, que a vida é por meio do Filho e também a cura do paralítico de Betesda, né? Que estava há 38 anos ali esperando o sobrenatural, um anjo agitar as águas, mas encontrou com Jesus. E que esse seja o meu e o seu encontro diário, encontrando com o Senhor para termos nossas vidas transformadas em nome de Jesus. Amém?